Olá, caro aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui, continuando as nossas aulas sobre obrigações trabalhistas e previdenciárias, nós falamos já do INSS, falamos das mudanças da legislação, mas e como é que fica o cálculo do imposto de renda retido na fonte? Tem muita gente que nem sabe o que é o imposto de renda retido na fonte. É diferente, de imposto de renda pessoa física e diferente de imposto de renda pessoa jurídica. Na verdade, o imposto de renda retido na fonte significa o valor que é retido na empresa para pagamento ao governo de pessoas físicas ou jurídicas. Então, neste caso, muitas das vezes, uma instituição retém de outra pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, e paga esses valores, retransmite esses valores para o Estado. No caso das obrigações trabalhistas e previdenciárias, o imposto de renda retido na fonte principal é aquele que está vinculado à folha de pagamento. Então, nós seguiremos a mesma tabela de sempre, só que o novo cálculo de INSS pode influenciar esses cálculos, aumentando ou diminuindo a base de cálculo dependendo do valor de rendimento. Tá? Então, a gente vai mostrar na aula de hoje como é que fica o cálculo do imposto de renda retido na fonte. É importante ressaltar que a gente tem vários tipos de cálculo desse imposto de renda retido na fonte. O primeiro cálculo é o cálculo da incidência mensal. Nós não tivemos alteração nessa tabela. Essa tabela ela está, entre aspas, atualizada para o ano de 2020, mas desde 2015 que nós não temos alteração nessa tabela. Então, por isso que vocês vão perceber que tem muitas pessoas que tratam ela como sendo uma tabela que está defasada, mas atualizada ela ainda está. Essa é a tabela de incidência mensal, essa primeira tabela. Vocês vão perceber que quem tem rendimentos na base de cálculo, e a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte é o salário, os rendimentos totais deduzidos do INSS, tá certo? Então, por isso que é importante fazer o cálculo de INSS primeiro, para você saber a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Você vai perceber que quem recebe até R$ 1.903,98 não tem parcela de imposto de renda retido na fonte. A partir desse valor, você vai perceber que a gente tem um desconto de 7,5%, e esse desconto você vai pegar o resultado dos rendimentos vezes 7,5% e deduzir de R$ 142,80. Esse vai ser o seu imposto de renda retido na fonte a pagar. Da mesma forma, com 15, com 22,5% e com 27,5%. Veja que a parcela a deduzir também aumenta mediante a faixa em que você se encontra. Mas é só aí que a gente tem imposto de renda retido na fonte? Não. Vocês vão perceber que para os trabalhadores que recebem previdência e possuem acima de 5 anos, recebem aposentadoria, vocês vão perceber que se ele tem esses rendimentos até 1.903, ele é isento. Agora, o correto seria, se ele recebe esse valor de aposentadoria ou de pensão, o valor que seja, e também recebe um valor de trabalho assalariado, ele deveria somar as duas bases e jogar na tabela de incidência mensal, se ele possui menos de 65 anos. Veja que a gente tem várias observações no cálculo do imposto de renda retido na fonte. Aqui já fugindo um pouquinho da alçada da folha de pagamento. Lembrando que na folha de pagamento, se eu sou um funcionário da Universidade de Uberaba e eu recebo uma pensão ou aposentadoria, a universidade não tem acesso a essas informações. Ele vai tributar somente o valor de rendimentos que eu afiro na universidade, cabendo ao contribuinte, que sou eu, fazer o recolhimento através do Carnê-Leão, à parte. Então, todo e qualquer rendimento que aconteça fora da instituição em que eu trabalho ou fora da empresa em que o funcionário trabalha, é competência do funcionário o recolhimento da diferença. Temos mais tipos de imposto de renda retido na fonte? Temos. A gente traz aqui para vocês. Também aí já é parte do funcionário, Tem algumas empresas que remuneram o funcionário por participação nos resultados, Ou participação nos lucros. Vocês vão perceber que também incide, no caso, o imposto de renda retido na fonte nessas remunerações. Não incide INSS, mas incide imposto de renda retido na fonte. Então, neste caso, se a parcela anual, tem algumas empresas que dividem em duas parcelas. Se a parcela anual for superior a R$ 6.677,55, você deve reter imposto de renda desse funcionário. Da mesma forma, se as remunerações forem superiores.
O cálculo é o mesmo, mas participação no resultado tem retenção de imposto de renda e a gente precisa tomar cuidado. A gente também tem rendimentos recebidos acumuladamente, né? Você pode receber uma causa trabalhista, você pode receber algum diferencial. Para o cálculo da retenção desse imposto de renda, você vai utilizar a mesma tabela mensal, só que você vai multiplicar as bases pelo número de meses do valor recebido acumuladamente. Por isso tem esse vezes NM, né? Aqui é só a título de informação mesmo, para que vocês saibam como é que são efetuados esses cálculos. E da mesma forma, nós temos esse número de meses também na parcela a deduzir. Veja que aqui a gente faz quase que se fosse uma fatoração, né? A gente multiplica pela quantidade de meses para saber qual que seria o valor a ser pago ou retido de imposto de renda retido na fonte, né? Então, neste caso, são os principais. E aqui a gente traz outras informações do sítio da Receita Federal, que ainda existem retenções de imposto de renda. Não é da alçada da nossa disciplina, mas a título de conhecimento, vocês vão perceber que fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, se você tem algum tipo de investimento, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, você vai observar que retém imposto de renda retido na fonte. E na maioria das vezes são progressivos, ou seja, na verdade regressivos, né? Você começa, se você mantém o seu capital investido por mais tempo, você paga menos imposto de renda, retido menos de você. Por exemplo, nesses fundos de longo prazo, você começa sendo retido 22,5%. Se você mantém acima de 2 anos, você vai ter a retenção apenas de 15%. Fundos de curto prazo, da mesma forma. Fundos de ações é 15% alíquota fixa. Aplicações de renda variável, vocês vão observar que é 0,005%. Né? Nós temos outros rendimentos e é interessante, vocês vão perceber que nós temos, na maioria das vezes, premiações em determinadas regiões do país. Aqui na região de Uberaba, nós temos o famoso Triângulo da Sorte. O Triângulo da Sorte, ele dá suas premiações no formato de prêmios. Mas por que ele não dá em dinheiro? Não seria a mesma coisa? Não. Vocês vão perceber que o valor de imposto retido na fonte é maior. Então vocês vão perceber, olha só, outros rendimentos, prêmios e sorteios em dinheiro é 30%. Agora, prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços, 20%. Como eles têm o propósito de dar o bem líquido, eles retêm menos 10% se eles dão em bem e serviços. Se for em dinheiro, a retenção é maior, então ele não consegue dar esse bem ou serviço no mesmo patamar. Veja que aqui nós temos várias predisposições para cálculo de imposto de renda. Mas vamos ao cálculo que realmente nos interessa, que é o cálculo de folha de pagamento. Vocês vão perceber aqui que eu peguei os mesmos rendimentos totais, né, da aula anterior. Então nós tivemos 1.045, 1.800, 3.000, 5.000 e 10.000. Então a tabela de INSS está aqui ao lado, né, da mesma forma. Pegamos o valor de INSS que é cobrado para encontrar a base de cálculo, né, como se fosse um salário líquido, né, do INSS. Então, rendimentos totais menos valor do INSS, nós temos um salário líquido. A gente vai observar esse salário líquido no montante de quanto? Na primeira situação, 966,62. Até 1.903,98 não se retém imposto de renda retido na fonte. Então, vocês vão observar que o salário líquido se mantém, né, até o final, porque você não vai ter imposto de renda retido na fonte. Veja que no rendimento total de 1.800 ele também não ultrapassa. Então, ele não tem imposto de renda retido na fonte. Agora, para o de 3.000, com o INSS recolhido de 281, o salário líquido, que vai ser a base de cálculo do nosso imposto de renda retido na fonte, é 2.718,36. Ele já se enquadra na nossa segunda faixa, 7,5%. Então, o que nós fazemos? Pegamos esse salário líquido, 2.718,36, multiplicamos por 7,5% e deduzimos a parcela a deduzir, menos 142,80. Encontramos, então, o valor de imposto de renda retido na fonte de 61,08. Então, contabilizando o salário líquido, que é a base de cálculo, menos o INSS, né? Na verdade, o rendimento total, menos o INSS, menos o imposto de renda retido na fonte, o salário líquido que esse funcionário vai receber vai ser de R$ 2.657,28. A mesma coisa a gente faz, o mesmo cálculo a gente faz para o salário de 5.000, rendimentos totais de 5.000 e de 10.000. Perceba que o de 10.000 a gente tem o INSS máximo de 713,18
esse valor de 9.286,82 já entra no valor acima, né, da tabela no limite de 4.664,58 vezes 27,5% menos a dedução de 869,36. Nós encontramos salário líquido de R$ 7.602,30, porque o imposto de renda retido na fonte é de R$ 1.684,52. Perceba, pessoal, vocês vão ter um salário, um valor de imposto de renda agora sempre sem limite. Quanto mais a pessoa faturar, vai ser em cima de 27,5%, menos o cálculo do imposto de renda, menos o cálculo do INSS e a dedução, vocês vão perceber que o valor do IRF não tem limites. Quanto mais a pessoa recebe, mais ela paga. Tá certo? Então o cálculo do imposto de renda não mudou. A única coisa que é interessante ressaltar que no cálculo do INSS, como esse cálculo influencia a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Tá certo? Então, são cálculos importantes. Nós revisamos e complementamos com todas as outras formas de imposto de renda retido na fonte. Então, conseguimos finalizar o objetivo desta aula, que seriam os principais pontos envolvendo o cálculo de imposto de renda retido na fonte. Qualquer dúvida, qualquer problema que você possuir, não deixe de entrar em contato conosco, seja via e-mail, tira dúvidas ou central de mensagens. Estamos à sua completa disposição. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco. Um grande abraço e bons estudos!